não poder. Ou poder e não querer. Esse é um grande dilema para muitas pessoas. E esse é o tema do nosso Café com Bíblia de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que esta reflexão abençoe a sua vida. Então, venha comigo. Embora não seja algo exclusivamente dos nossos dias, nos dias atuais, tem crescido o número daqueles que se autodenominam ou são reconhecidos como os desigrejados, isto é, aqueles que buscam a Deus na intimidade do seu lar e não estão vinculados a qualquer igreja local. Existem basicamente dois grupos de desigrejados. O primeiro deles, e talvez o mais antigo, que compõe o número de pessoas que se opõem à institucionalização da igreja, que alegam ser esta igreja institucionalizada uma criação humana e não uma instituição divina. Segundo eles, a igreja teria sido criada pelo decreto de Constantino há muito tempo atrás. Portanto, ainda segundo estas pessoas, não tem nada a ver com a vontade de Deus. É importante que se diga algo a este respeito. O próprio Deus é o autor da igreja. Deus quem reuniu aqueles a quem ele quis salvar em torno de Jesus Cristo e os congregou para que recebessem a sua adoração. E a partir desta comunhão, eles pudessem ser luz para a humanidade. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 2, nós perceberemos ali no final do capítulo 2 como viviam os primeiros convertidos. Eles tinham tudo em comum. Eles estavam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa, sim, é verdade, mas também no templo. Comunhão envolve relacionamento, e relacionamento envolve contato direto uns com os outros. Como poderia existir, por exemplo, o discipulado se nós não nos relacionássemos uns com os outros? Como nós oraríamos uns pelos outros se nós não nos conhecêssemos? Se não partilhássemos a vida? Como poderia haver o exercício da disciplina sem este relacionamento congregacional? É importante que se diga também que para que se tenha o mínimo de organização, é necessário alguma medida de institucionalização. No entanto, é necessário que reconheçamos quando uma igreja ou a institucionalização de uma igreja torna-se o fim em si mesmo. Essa igreja passa a se tornar qualquer outra coisa, um clube social, um movimento ativista beneficente, mas não uma igreja. Nós podemos ser institucionais, termos padrões, confissões, uma forma de ser e de nos ver no mundo que nós estamos inseridos. Mas precisamos ter em mente do nosso foco, que enquanto pessoas constituímos a igreja do Senhor Jesus. Mas por outro lado, como eu disse, existe ainda um segundo grupo. Esse segundo grupo não é composto por pessoas que se opõem de forma severa à institucionalização da igreja. Eles decidiram não fazer parte da igreja porque se sentem machucados pela igreja. Foram ofendidos, desprezados, tiveram algum tipo de relacionamento e por causa destes conflitos decidiram não mais fazer parte de uma igreja local. Se veem como pessoas decepcionadas com a igreja. No entanto, é também prudente pararmos para pensar se esta é uma posição ou se este é um posicionamento aceitável
do ponto de vista bíblico. Quando nós lemos o capítulo 10 de Hebreus, nós encontraremos uma instrução importante a respeito de nos mantermos unidos. Quando o seu autor diz assim: não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Portanto, nos congregar, estarmos juntos, não é uma opção, mas uma necessidade para o nosso desenvolvimento. É claro que ao longo da nossa caminhada, é possível que nós possamos nos decepcionar com pessoas. E por que não dizer, nos decepcionar com os nossos próprios líderes? Mas sabe, eles também são humanos, pecadores como todos os outros. E certa vez eu ouvi uma frase, um pensamento, que me fez refletir a respeito das motivações que nos levam a fazer parte de uma igreja local. Esta frase dizia assim: se você deixou a igreja por causa de alguém, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. Mas sabe, eu queria ainda falar daquilo que tenho chamado de um terceiro grupo de desigrejados. É isso mesmo. O advento da pandemia, que já ultrapassa um ano, quase um ano e meio, tem nos mostrado um outro fenômeno de desigrejados. Eu quero chamar a sua atenção para este terceiro grupo. Esse terceiro grupo de desigrejados é o que mais me preocupa. E a razão é muito simples. Eles não se veem como tais. Eles não se autodenominam desigrejados. Para eles fazem parte de uma igreja. Só não fazem parte da comunhão presencial dessa igreja. Só não frequentam as atividades promovidas por esta igreja local. É verdade, vivemos dias de exceção, limitações por causa da pandemia que já perdura mais de um ano. É verdade que existem pessoas que estão, de fato, impossibilitadas de estarem presencialmente nas reuniões da sua igreja local. Fazem parte daquilo que chamamos de grupo de risco. E é necessário tomar cuidados maiores nestes casos. E eu tenho visto como existe sofrimento para estas pessoas em não poder estar presente. Este é o caso das pessoas que querem estar presentes, mas por enquanto não podem estar presentes. Não me refiro a estas pessoas, mas àquelas que podem frequentar as atividades, mas escolheram não fazê-lo. Pessoas que vivem a vida normalmente, vão ao seu trabalho, se relacionam com seus amigos, praticam atividades físicas ao ar livre, e eu não estou recriminando absolutamente nenhuma destas coisas, porque eu também faço todas elas, com o devido cuidado, com a responsabilidade que nos é requerida. No entanto, para um grande grupo, frequentar a igreja é o risco maior que deve ser evitado. Vive-se a vida como se não houvesse ameaça à saúde, mas frequentar as reuniões presenciais tornou-se então algo muito perigoso. Essas pessoas podem estar presentes nas reuniões presenciais. A maioria das igrejas tem tomado todos os cuidados que a vigilância sanitária tem imposto: uso de álcool em gel, higienização dos lugares com álcool. Todas as medidas de distanciamento têm sido tomadas pela maioria das igrejas. Eu acredito assim, porque é isso que nós temos feito aqui na nossa comunidade. No entanto, embora muitas pessoas possam estar presentes, elas escolheram não fazer parte.
E sabe o que é pior? Muitas se acostumaram, já não se sentem mais parte integrante do corpo. Não porque a igreja as abandonou, mas porque elas decidiram ser um membro fora do corpo. Uma brasa fora do braseiro. E sabe o que é triste? O fim do membro fora do corpo é o seu atrofiamento até a morte. Da brasa fora do braseiro se esfriar até que se torne cinza. Portanto, hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para esta reflexão. Nós precisamos pensar a respeito dos motivos pelos quais nós deixamos de frequentar as atividades presenciais das nossas igrejas locais. Não quero eu, sem conhecimento de causa, julgar a sua situação em particular, mas quero aqui chamar o próprio Deus para que na ação do teu Santo Espírito Ele possa tocar nos nossos corações e que ao refletirmos sobre isso, Deus possa nos revelar de que lado nós estamos, a que grupo nós pertencemos. Eu tenho orado para que a igreja brasileira se levante. Eu tenho orado para que Deus desperte um povo que genuinamente deseja buscá-lo de todo o coração. E eu gostaria que eu e você fizéssemos parte desse povo. Que Deus te conceda uma boa reflexão. Pense você, e é só você e Deus que são capazes de analisar os motivos pelos quais você deixou de frequentar a sua igreja. E então, fique em paz com o Senhor, ou sinta-se cobrado pelo Senhor e tome uma decisão. Que Deus nos abençoe, nos conceda sabedoria de lidar com questões difíceis e complexas como é essa, em dias de exceção, de polarização. Que Deus nos conceda a graça de sermos o seu povo, que sente alegria em servi-lo. Forte abraço para você. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se cuide. Use álcool em gel, mantenha o distanciamento necessário, mas não se desligue do corpo. Ele é importante para você. Ele é importante para todos nós. Fique com Deus. Um beijo no coração e, é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.